Aleluia. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Amém? Nós somos apenas um canal para que Deus se manifeste no nosso meio. Amém? Pega a sua Bíblia, vamos abrir no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Vamos ler apenas o versículo 9. Que diz assim, deixa eu ler aqui para você acompanhar. Jesus declarou assim, ó: Eu sou a, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a, não, você tem que falar com mais fé. Jesus é a, Jesus, ele fez essa declaração. Coloca a imagem para mim, por favor. E ele estava fazendo uma certa referência. É claro que aqui ele vai falar sobre ovelha. Ele vai falar sobre ovelha. Existia um aprisco, né, onde guardava as ovelhas. E existia um pastor que cuidava dessas ovelhas. E quando a ovelha ia passar para dentro do aprisco, o pastor ficava no meio da porta ou na frente da porta para que a ovelha passasse embaixo dele. E quando a ovelha ia passar, ele segurava e batia uma vara. Por quê? Porque no escuro não dava para perceber, para saber se era... Porque não tinha iluminação, não tinha luz. Então no escuro não dava para saber se era ovelha ou se era bode. E quando batia, a ovelha ficava calada. E quando era bode que batia, o que acontecia? Não só berrava, ele queria fugir dali, dava coiçada, dava cabeçada. Então o pastor lhe separava a ovelha do... E aí, tem algum bode por aí? Não, né? O pastor dá uma... Tem gente que pula logo, né, irmãos? Só que aqui Jesus se coloca como Aí no versículo anterior ele vai falar que ele também é o pastor. Jesus é pastor, Jesus é a porta, Jesus é a água, Jesus é a luz, Jesus é tudo. Jesus é o pão. Só que quando Jesus fala que ele é a porta, ele está fazendo uma referência disso aqui, ó. No tabernáculo de Moisés. Aqui nessa entrada é a porta. Existia uma porta. Aquela porta ali representava Jesus. Era tipologicamente, era uma figura do Cristo. Na verdade, todo o tabernáculo tem uma figura de Cristo. Ali era uma porta que entrava para dentro de um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que Jesus ele diz assim: ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode servir a Deus sem antes passar pela redenção, pela remissão, através de Jesus. Jesus é a porta de chegada até Deus. Não tem como nós chegarmos a Deus se não for através de Jesus. Há quem diga por aí que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas aí fora que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento da verdade. A verdade que Jesus disse, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 8,32 ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, ele é a verdade. Então não tem como se relacionar com Deus sem antes passar por Jesus. Jesus ele é o caminho que aponta para Deus. Jesus é a verdade que fala sobre Deus. E Jesus é a vida que é extraída de Deus. Então é impossível o ser humano passar por esse processo sem chegar em Jesus primeiro. Você pode ter qualquer tipo de religião,
E eu vou dizer para você que toda religião, ela tem um lado bom e um lado ruim. Qualquer uma religião. Porque toda religião te ensina você a ter disciplina em alguma coisa. Então podemos dizer que toda religião, ela é boa. Qualquer religião. Mas podemos dizer também que toda religião, ela é ruim. Porque sempre tem algo que estraga. Porque o homem está envolvido nela. Então, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nenhuma religião, por melhor que ela seja, ela jamais vai te levar a ter um encontro com Deus. Você pode fazer o sacrifício que for, se você não passar por Jesus, você jamais verá a Deus. Então Jesus é a... Não, Jesus é a... Jesus é a porta. Então, o tabernáculo, ele era um ambiente onde para o homem se relacionar com Deus, ele tinha que passar pela porta. Você vê que tem algumas pessoas ali no átrio, no pátio. Até ali, algumas pessoas poderiam até chegar. Mas quando fosse passar o primeiro véu, a primeira cortina, somente o sacerdote poderia entrar. Ou seja, esse ambiente já ficava restrito para algumas pessoas. Porque quanto mais para dentro você entrasse, mais relacionamento você tinha com Deus. Então só o sacerdote podia entrar ali, naquele ambiente da primeira cortina. Só que dentro daquele ambiente tinha um terceiro ambiente, chamado de santo lugar, ou santíssimo lugar, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Não era apenas o sacerdote, mas o sumo sacerdote. Ou seja, já era uma patente maior. Já era uma pessoa mais especial. Uma pessoa escolhida. Uma pessoa totalmente consagrada para aquele tipo de ofício. Ele tinha que ser uma pessoa excluída de tudo à sua volta. Ele tinha que ser uma pessoa inteiramente separada de tudo, para conseguir chegar no Santo dos Santos. Ou seja, não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Mas Jesus, então ele veio, enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu para quê? Para nos restaurar aquilo que havia sido perdido lá no jardim do Éden. Aquela comunhão que Adão tinha. Eu fico todo arrepiado só de lembrar. Todo arrepiado só de lembrar. Imagina, vem cá, pastor Romerson, por gentileza. Senta aqui na escada ali, por favor. Aqui. Adão, no jardim, olhando a natureza e pensando qual nome que iria dar para aquele animal. Estava ali. De repente, Adão. E Deus vem, porque a Bíblia diz que Deus vinha e descia. Eu fico todo arrepiado. Na viração do dia, para ter comunhão com Adão. E aí, meu filho? Como foi seu dia hoje? E começavam a ter comunhão um com o outro. Deus não precisava perguntar para ele, porque Deus sabe de tudo. Ele é Mas por que Deus perguntava? Porque Ele queria ter comunhão. Ele queria que o homem desfrutasse da presença dEle. Mas então Adão peca, e Deus foi obrigado a expulsar ele do jardim. E agora o homem não tem mais essa proximidade. Pode voltar, Adão. Pode ir para lá. Senta lá, Adão. E agora o homem não tem mais essa proximidade. Lá em Isaías 59, verso 2, diz assim: que os vossos pecados causam uma separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto diante de ti, para que não ouça a sua voz. Então Deus, Ele queria se aproximar do homem. Mas então por que não podia? Porque existia um abismo entre o homem e Deus, e esse abismo se chamava pecado.
Mas a cruz de Cristo foi a ponte que cruzou os dois caminhos, que deu acesso ao caminho. A cruz de Cristo se colocou entre o abismo para que pudesse agora o homem voltar a ter comunhão com Deus. Para que o homem tivesse condições de ter comunhão com Deus, ele tinha que passar e essa porta é Jesus. Por isso que essa conversa de todas as religiões, que todos os caminhos levam a Deus, é conversa fiada. Só existe um caminho que leva a Deus, só existe uma porta que leva a Deus, só existe um lugar que leva a Deus, e esse lugar é Jesus, essa porta é Jesus, esse caminho é Jesus. Então essa porta, a princípio, coloca para mim o texto, João 10, 9. Qual é a primeira coisa que essa porta faz? Quando a gente passa, eu sou a porta, se alguém entrar em mim, por mim será salvo, salvar-se-á. Então a primeira coisa, o primeiro objetivo dessa porta é que você seja salvo. Salvo de quê? Salvo dos seus pecados, para que você volte novamente a ter comunhão com Deus, para que Deus volte a visitar você no seu lugar secreto, no seu jardim, na sua particularidade. Essa é a salvação, a primeira coisa, mas não para por aí. E quando você entra por essa porta, quando você recebe essa salvação, você começa a desfrutar de algumas coisas. E começa aqui, ó. Salvar-se-á e entrará quem? Entrará na presença dele, entrará nele, entrará através dele, entrará no Santo dos Santos, você começará a ter acesso a um lugar onde os mistérios de Deus estão. Entrará e sairá e achará pastagem. O que é pasto para uma ovelha? Pasto é recursos inesgotáveis. Pastos são recursos inesgotáveis. Ele está dizendo que se você passar por essa porta, além da salvação que você vai ter, você também terá direito de ter recursos inesgotáveis sobre a sua vida. E quais recursos são esses? Qualquer tipo de recurso, recurso sobre a sua saúde, recurso sobre a sua família, recurso sobre a sua finança, recurso sobre a sua casa, recurso sobre a sua empresa, recurso sobre qualquer área da sua vida. Se você entrar em Jesus, a garantia será: você vai encontrar pastagem. Coloca para mim Apocalipse, capítulo 3. Versículo 8. Olha só. Olha o que Jesus está falando para João na ilha de Patmos, direcionando para uma igreja. Conheço as tuas, eis que diante de ti pus uma porta e ninguém pode fechar. Continua. Porque tendo pouca força, mesmo você tendo pouca força, guardaste e não negaste o meu nome. Já existe uma porta cheia de recursos para você entrar. A porta está aberta. Sabe quando foi que essa porta foi aberta? Quando Jesus estava na cruz e ele disse: está consumado. A Bíblia diz que aquele véu, que aquele templo, ele se rasgou de alto a baixo, simbolizando o seguinte: agora, mesmo você simples, mesmo você que não é obreiro, mesmo você que não é sacerdote, mesmo você que não é pastor, mesmo você que não é nada, evidentemente na igreja, você tem acesso a recursos inesgotáveis. Entra por essa porta, entra por essa porta, entra por essa porta, e certamente você vai encontrar pastagem, porque a porta está aberta. Não precisa que ninguém abra essa porta para você, porque a porta já está aberta. A porta está aberta, meu irmão.
Você não precisa ficar mendigando a bênção de Deus, porque a porta já está aberta. Ele está dizendo ali, ó, eu coloquei uma porta diante de você, e essa porta não está fechada, ela está... Você não precisa ficar esmolando, irmãos, mendigando. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, porque você já tem algo em você. Você já passou pela porta? Você já reconheceu Jesus como seu Senhor? Não apenas como Salvador. Porque Jesus, ele só pode ser o seu Salvador se primeiro ele foi o seu Senhor. Os irmãos sabem que Denis, ele é policial, né? Ele é militar. Um dia ele estava conversando com a gente, e ele estava dando um exemplo do militarismo, que no militarismo não existe a palavra não senhor, só existe a palavra, porque se você fala não para alguém que é superior a você, você não reconhece a autoridade dele sobre a sua vida. Se eu digo não, Senhor, estou dizendo assim, não, porque eu não reconheço a sua autoridade. Quando alguém convida, ou te dá a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, e você diz não, você está dizendo assim, eu não reconheço Jesus como meu Senhor, eu não reconheço a autoridade dele sobre a minha vida. Então, se você não reconhece a autoridade dele sobre a sua vida, você pode ter certeza que a porta vai estar fechada para você. Eu não estou falando, não estou amaldiçoando, eu estou dizendo o que está escrito, olha o que está escrito. Pus uma porta aberta. Volta. Conheço as tuas obras, ou seja, eu sei exatamente quem é você. Eu sei que você é fiel, eu sei que você é verdadeiro, eu sei que mesmo que você tenha pouca força e você confessa que você é fraco, porque o segredo do cristianismo é confessar as nossas fraquezas. O bispo sempre fala que quem confessa fraqueza jamais confessará fracasso. Pegou? Se você confessa a sua fraqueza, você nunca vai confessar as suas derrotas, o seu fracasso. Então você precisa confessar a Jesus como seu Senhor, para que então Ele seja também o seu Salvador, para que assim então as portas estejam abertas sobre a sua vida. Está pegando isso aqui? Qual porta você precisa que seja aberta para você? Qual área? Não se engane, ela já está aberta. O que você tem que fazer? A Bíblia está dizendo assim, ó, adiante, passa adiante. Não, esse não, volta lá em João, por favor. João 10, 9. Entrará. O que você precisa fazer para encontrar os recursos? Você precisa entrar por essa porta. Você precisa se dar a oportunidade desses recursos chegar até a sua vida. Porque se você entra por essa porta, porque a porta já está, ela não vai se abrir. Ela já está. Vou falar igual o pastor Sérgio. Vou vir para cá porque a porta já está. Vou dar outra chance para vocês. A porta está. Não peça para Deus abrir a porta não, filho. Porque a porta já está aberta. É só você se movimentar, se mover. Igual a diaconisa Marielle falou, você precisa se mover em direção a essa porta e entrar por ela. E aí quando você entrar, você vai encontrar pastagem. Você vai encontrar os recursos que você precisa para a sua vida. Falar igual o bispo, para você romper na sua vida. A porta está aberta, querido. Jesus já pagou o preço. Jesus já fez o que tinha que fazer. Ele está dizendo, ei, vem, entra por essa porta. Irmãos, por muitos anos nós ouvimos nas pregações, nas igrejas,
que o crente não tinha que ser próspero, não tinha que ser rico, que quanto mais miserável, mais pobre ele fosse, mais santo ele era. Isso é mentira do diabo, porque uma igreja pobre não consegue cumprir o propósito de Deus, não consegue avançar na sua missão. Você sabe o que Deus quer? Deus quer que você seja rico, seja próspero, seja abençoado. Deus quer. Agora a questão é, você quer? Tem gente que tem um síndrome de humildade. Ele é tão humilde que chega é pecado a humildade dele. Excesso de humildade é pecado, irmão. Porque você fica no complexo de inferioridade. Ai, sabe de uma coisa, eu não preciso tanto. É só para me comer e tá bom. Quando você pensa só na sua umbigolândia, o só para você já tá bom. Mas quando você tem a visão do reino, você fala assim: eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou enriquecer, para todos que tiver à minha volta, eu abençoar, eu ajudar, eu patrocinar a igreja, patrocinar a obra de Deus, investir no reino de Deus. Eu vou ficar rico, eu vou ficar próspero, para eu honrar. O bispo falou aqui: Deus dá semente para aquele que... Você só terá semente se no seu coração essa semente for para semear. Deus quer te dar todo o recurso. Na verdade, já existem esses recursos prontos para você. Já existe um recurso exatamente para você, dentro da proporção da sua fé e da proporção da sua visão. Porque os seus pés só vão te levar aonde sua visão enxerga. Os seus pés só vão em direção daquilo que você está vendo. Veja o seu futuro e Deus te colocará nele. Pegou isso aqui? Veja o seu futuro e Deus te colocará nele. Olha Abraão, Deus fala para Abraão: sai da terra no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviarei. Essa terra que mana leite e... Automaticamente, na mente de Abraão, na visão dele, ele já estava vendo a terra. Ele já viu a terra. E quando ele sai, Ló, o seu sobrinho, decide ir com ele. Chega no meio do deserto, começaram os pastores de Ló e de Abraão brigarem. Aí Ló fala, aí Abraão fala assim: Ló, não dá para a gente ficar junto desse, veio um lugar para você ir, escolhe uma direção. Aí Ló levanta os olhos assim e vê as campinas verde e fala: tio, eu vou para lá. Então tá, pode ir. Aí Abraão olha para o deserto e Abraão vai para o deserto. Por que Abraão não reclamou de ir para o deserto? Sabe por quê? Porque ele já sabia para onde ele estava indo. Ele já sabia onde Deus ia colocar ele. Não importa a direção que ele tomasse, qualquer direção que ele tomasse, ele ia estar exatamente onde Deus queria que ele tivesse. Então não importa, irmão, para onde o caminho que você vai tomar. O importa é que Deus vai te colocar exatamente na visão que você gerou na sua mente. Então Abraão sabia: eu vou para a terra que mana leite e... não importa o caminho que eu pegue, eu vou chegar lá. E Deus já preparou essa terra para você. Essa porta já está aberta, só basta você entrar nela. Você quer entrar por essa porta? Sim ou não? Só para espantar o diabo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Fica de pé em nome de Jesus. Aqui, ó. Nem Salomão bebeu Coca-Cola no deserto aí, ó. Qual é a porta aberta que você precisa? Aleluia. A porta está aberta.
Tem um hino antigo, não sei nem quem canta aquilo, você deve saber. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me escolheu. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim. Não, o pessoal não sabe não, isso aí é coisa de... Rapaz, eu fui longe agora, hein? Sei nem quem canta isso. Deus tem uma porta aberta para você. Deus já te colocou diante de você uma porta aberta. E nós vamos orar agora para ativar isso. Aleluia. Porque o Espírito se movia, mas só aconteceu, a luz só veio depois que a palavra foi liberada. Oh, Deus. E você vai liberar essa palavra agora. E eu vou concordar com você. A Bíblia diz: se duas pessoas concordar a respeito de qualquer assunto, na terra também será concordado no céu. Você concorda comigo? Eu concordo com você. Qual é a porta que você quer? Qual é a porta que você precisa? Qual é o recurso que você precisa? Eu não sei porquê, mas eu estou olhando para esse rapaz de camisa preta aqui, ó. Faz assim com a mão. Isso. Todo momento que eu estou pregando, Deus está falando comigo que tem uma porta muito grande se abrindo na sua vida. Eu via como se viesse uma enxurrada de recursos sobre a sua vida. Vem aqui na frente, por favor. Vem cá. Alá de omede calaba sobre camadas. Faz assim com as mãos. Não te conheço. Eu sou difícil de guardar. Você já está vindo aqui algumas vezes? Já está congregando com a gente? Não. Não foi apresentado ainda. Mas Deus falou para mim que Ele colocou na sua vida o dom da riqueza. Eu estou olhando para você e Deus está falando para mim que tudo que você coloca a mão é como se tivesse uma aceleração das coisas que acontecerem. Uma unção, existe uma unção sobre a sua vida. E Deus está despejando, Deus está quebrando um ciclo. Deus está quebrando um ciclo na sua vida. Um ciclo de coisas que você começa e de repente acontece algo no percurso que parece que vai atrasar o que você começou. É como se algo tivesse se colocando uma barreira e você falava assim: meu Deus, de novo. Você está entendendo? Eu tentei e novamente não está dando certo. Por que que não está dando certo? Porque Deus, Ele tem um mistério com você e não quer que você envolva outras pessoas. Você está entendendo? O que Deus tinha para Abraão não era para Ló, era para Abraão. Enquanto Ló não saiu daquela sociedade que tinha com ele, Deus não entregou a terra para ele. Então Deus está entregando, Deus está quebrando na sua vida hoje um ciclo de coisas erradas. E está entregando recursos sobre a sua vida. A partir de hoje haverá uma enxurrada de recursos e você vai prosperar muito. Vai prosperar muito. Porque o seu coração é generoso. O seu coração é generoso. E Deus quer colocar nas suas mãos, porque Ele sabe que a obra dele não vai sofrer se Ele colocar esses recursos nas suas mãos. São votos que você fez com Deus. Votos que você fez com Deus. Falou: Senhor, se o Senhor me entregar isso, a sua obra, se depender de mim, nunca mais vai sofrer. Porque eu vou fazer o que tiver que fazer, o meu alcance, para te entregar tudo no seu altar. Engraçado que eu estou olhando para você e eu estou vendo você sentado na beira da sua cama,
e você falando com Deus. Só que você não falava de olho fechado, você falava de olho aberto. É como se você estivesse conversando com uma pessoa, mas você estava falando com Deus. Falou: Deus, eu preciso que a minha vida venha dar uma guinada. Se o Senhor fizer isso, a sua obra nunca mais vai sofrer, porque eu vou entregar no seu altar, porque eu sou generoso. E Deus ouviu essa oração. Deus ouviu essa oração. E você ficou até pensando assim: será que Deus não está ouvindo? Deus está ouvindo. E Ele veio aqui hoje para dizer para você: um novo tempo chegou na sua vida. Estenda suas mãos para cá. Vamos liberar isso sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Como um homem de Deus, um ministro da Tua palavra, eu libero sobre a vida dele todos os recursos que o Senhor prometeu. E nós, a igreja do Senhor, concordamos, Senhor. Concordamos em nome de Jesus que o ciclo de derrota acaba hoje. Em nome de Jesus. E a unção da riqueza, a unção da prosperidade vem sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Há uma atmosfera de glória aqui. Há uma atmosfera de glória aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos no mundo espiritual. Nós liberamos no mundo espiritual, Senhor. Nós liberamos no mundo espiritual. Portas estão abertas, pessoas estão entrando sobre ela. Você está entrando por essa porta. Recursos estão vindo, empresas estão nascendo. Empresas estão nascendo. Empresas estão nascendo. Alabai, jomede calaba sobre genai.